Bem, senhores, como foi expressado na aula anterior, onde o artigo de lei da Constituição Federal nos remete também às obrigações sociais e trabalhistas. E o BPA se preocupa muito com essa questão, onde o mínimo necessário pelos ditames da lei deve ser cumprido pelos produtores rurais, pela propriedade rural, que é a gestão dos recursos humanos. É um item que está na mídia, ouvimos muito na questão do norte do Brasil, onde existia escravidão, trabalho escravo, aqueles trabalhadores que não recebem ou que recebem apenas alimentação. O BPA como um todo, por estar dentro do artigo da Constituição, pelo cumprimento da função social, que vocês se recordam, que se remete às questões do uso racional adequado do solo, a questão ambiental e também dos recursos humanos no cumprimento aos trabalhadores. Assim, nós temos que o atendimento das obrigações sociais e trabalhistas, além de cumprir com a legislação vigente, contribui também para o desenvolvimento e o bem-estar da população rural. O que nós podemos nos remeter ao bem-estar da população rural? Quando falamos em população rural, envolve o quê? Não somente o produtor rural, que vocês bem se lembram que o artigo da lei fala em bem-estar do produtor rural, como também de seus trabalhadores, mas o bem-estar da população rural. É no contexto, no convívio, na responsabilidade e na relação de trabalho, emprego-empregador, aonde ambos têm deveres e ambos têm obrigação. Além do produtor, que tem a obrigação também para com a sociedade no cumprimento dessa função social. Dentro das relações sociais e trabalhistas, nós temos tópicos importantes como a ética. Devemos ter a ética como base, a ética diante do uso racional do solo, a ética perante a sociedade pela obrigação e a ética como base perante os nossos parceiros, que são os trabalhadores rurais. Afinal de contas, eles estão lá desempenhando seus trabalhos, suas tarefas, atribuídas pelos gestores da propriedade, pelos proprietários, e diante da responsabilidade. Então, a ética se faz presente perante qualquer relação que envolve o sistema produtivo. E o BPA se preocupa muito com essa questão também e trazemos hoje à tona pela necessidade do mínimo necessário que seja cumprido, não somente pelos produtores rurais, pela propriedade em si, como também pelos próprios trabalhadores. E a cultura e os valores morais, nós dizemos assim que temos como parceiro diante de um sistema produtivo, que vai desde a gestão da propriedade final, da propriedade rural, até a gestão final, ou seja, o produto acabado, que é a preocupação do BPA diante de toda a situação na questão da cultura, dos valores morais, da ética e pela necessidade do cumprimento que a Constituição Federal impõe e pedem, eu falo mais que pedem aos produtores rurais. A importância. Qual a importância pela responsabilidade social? Qual a importância da gestão dos recursos humanos? Tá? Atende às obrigações sociais e trabalhistas. São diversas, são amplas, porém não são difíceis. São práticas e fáceis de se colocar em funcionamento. Basta assim essa relação entre empregado e empregador esteja bem favorecida, um respeitando o outro, como falei anteriormente, usando da ética e do bom relacionamento. Gera recursos financeiros, mas todos perguntam, mas eu tenho que pagar encargos, eu tenho que pagar registro, isso tudo traz despesa para a propriedade. Ótimo. Mas é uma necessidade que adiante estarei exprimindo, que vai defendê-los, traz a segurança não só para o trabalhador, como para o próprio empregador e para o sistema todo da propriedade. Então gera recurso financeiro no quê? Na economia com doenças, na economia com desgastos desnecessários na fazenda, na propriedade, e gera os recursos financeiros porque ao final tem o produto efetivado, um produto de qualidade, um produto ser ofertado para a sociedade como um todo, que é o cumprimento da função social, através de quem? Dos trabalhadores, dessa relação empregado-empregador.
além de gerar os produtos com segurança e a qualidade já expressada anteriormente, certo? E são socialmente justos. Quando nós falamos são socialmente justos, através do cumprimento da função social que nos obriga a que façamos aquilo que a lei determina, são justos e são socialmente justos, por quê? Vai manter o trabalhador satisfeito, a família do trabalhador satisfeito, o mercado que demanda com a satisfação que o produto está sendo originado de uma propriedade que respeita essa relação. Então é o mínimo necessário, atribuído, determinado pela lei que devemos cumprir. Enfim, como diretrizes no gestão de recursos humanos dentro do BPA, nós temos primeiro o contrato de trabalho. Dentro do contrato de trabalho nós temos que observar os funcionários devidamente registrados. Quando ocorrem as rescisões de contrato de trabalho, deva assim ser homologado pelo sindicato social. E quando eu falo em questão de contrato de trabalho, nós temos que nos ater a um contrato escrito realmente. Não é somente o preenchimento da carteira de trabalho, carteira profissional, de trabalho profissional do empregado, não é simplesmente ao preenchimento do livro de registro ou fichas de registro dos empregados junto ao empreendimento rural, junto à propriedade rural. Nós temos que ter, sim, um contrato expresso, onde ali vai ser determinado as obrigações de ambas as partes, não só do empregado, como também do empregador. Vai se colocar lá a questão dos horários de trabalho, das funções que ele deve exercer dentro da propriedade, porque se de forma genérica se colocam lá, vamos usar um título ali, gerente. Mas o gerente tem inúmeras funções dentro de uma propriedade. Ou o próprio capataz, que não seria só capatazear, mas ele tem inúmeras funções dentro da propriedade. Então tudo isso é necessário que esteja descrito nesse contrato, além da carteira de trabalho, além do livro de registro ou fichas de registro, também um contrato assinado por ambas as partes, para que amanhã não se restem aquela dúvida, não foi combinado isso ou o senhor não me falou isso, essa obrigação. Não. Ao princípio, tudo obedecido de acordo com a lei, também se formou esse contrato. Quando nos respalda a questão de diretrizes como a rescisão do contrato de trabalho, ele sim deva ser respeitado, todos os direitos do trabalhador, e também que o trabalhador respeite os direitos da propriedade. E tem que estar anuído, homologado numa rescisão dessa por um sindicato laboral, um sindicato que representa o trabalhador. Porque esse sindicato, ele vai dizer se o trabalhador ficou satisfeito, está certo, a rescisão está correta. Enfim, em detrimento algumas pessoas que veem isso de forma errada no país, o BPA se preocupa, é o mínimo necessário, isso traz segurança, traz rentabilidade e traz economia para a fazenda. Outro tópico de diretriz importante é a questão dos exames admissional, o exame admissional é feito antes do empregado começar a trabalhar na propriedade, porque ali vai constar toda a aptidão dele, ou se tiver algum problema de saúde. O exame periódico, o periódico não existe na lei assim uma determinação, mas ao mínimo uma vez ao ano, ou no critério da propriedade 2 ou 3 vezes, como determinar, certo? E principalmente o demissional, onde vai dar o direito ao trabalhador de saber que, da mesma forma como ele começou sua relação de trabalho, ele está concluindo a sua relação de trabalho. Pode vir ajudar o trabalhador se houve um acidente de trabalho que trouxe alguma deficiência dele, possivelmente numa aposentadoria futura. E traz a segurança não só para o trabalhador, como acabei de expressar, mas sim também para o empregador. Então vejo a grande importância dos exames admissional, periódicos e demissional. É uma situação é uma situação criada por lei, é determinada pela lei e nós temos que ter essa observação. Então nós temos, o produtor em si, ele tem que promover o acesso e facilitar o acesso do trabalhador a esses exames. Ainda como diretrizes, existe a questão da Previdência Social. Na Previdência Social, ela é responsabilidade pelo recolhimento do empregador.
aquele que emprega a mão de obra. Ele é descontado do empregado. Na Previdência Social no meio rural é divergente, é diferente da Previdência Social no meio urbano ou nas indústrias. Então, qual o ônus que isso traz para o empregador? Nenhum. Isso sim, o recolhimento que é feito pelo empregador, que é descontado do empregado, vai trazer as garantias de uma aposentadoria futura para esse trabalhador, a segurança que ele tenha junto ao Instituto da Previdência Social. Quando nos remetemos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como sendo diretrizes, imposto por lei também, né? E a regularidade, a responsabilidade pelo Fundo de Garantia é do empregador. Ele recolhe esse Fundo de Garantia. Só para lembrá-los que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nada mais é do que uma, entre aspas, uma caderneta de poupança. Porque o trabalhador ele pode ser tido por uma surpresa de uma demissão involuntária. E como que ocorre isso? Ele tem lá esse fundo de reserva para ele até que ele consiga ter um novo emprego. Ele precisa construir uma casa, ele pode tirar, ele tem uma doença degenerativa, ele pode retirar esse valor lá depositado. Então é de fundamental importância a finalidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o trabalhador. Outra diretriz, a própria contribuição sindical. A contribuição sindical nos remete o texto que ela é efetuada pelo empregador e descontada do empregado. O empregador recolhe e desconta do empregado. Hoje nós vimos na mídia, através da aprovação da nova lei, da questão da contribuição sindical, ela ser facultativa ao trabalhador. Facultativa assim, eu quero estar dentro daquele sindicato que me representa. Então fica facultado ele ser representado pelo sindicato ou não. Isso é uma atribuição individual de cada trabalhador. No momento da contratação, ele pode pedir ao seu empregador que o mantenha afiliado a um sindicato, ou mesmo de forma pronta, ele pode procurar qualquer sindicato e manter sua filiação. Então, a finalidade da contribuição sindical é nesse sentido. Nós temos que a contribuição sindical, ele é descontado um dia de salário no mês de março de cada ano e recolhido ao sindicato laboral. Essa contribuição sindical que agora fica facultativa diante da nova reforma trabalhista que vigorará daqui a alguns meses ainda. Existe a contribuição confederativa, né? Está previsto o desconto de 6% no mês de julho e 6% em novembro e recolhido à Federação dos Trabalhadores, a FETAGRE. Essa é uma situação que também é recolhido pelo empregador e descontado do empregado. Enfim, dentro do gestão de recursos humanos, que o BPA se preocupa, nós temos ali na lista de verificação, nós passaremos a trabalhar agora implicitamente dentro da lista para melhor observância e os cuidados que vocês venham a praticar. No primeiro item da lista de verificação, onde nós temos lá o item 3.1.1, as obrigações trabalhistas são cumpridas segundo a legislação vigente? Ótimo. Nós podemos observar que se trata de um item aplicável e obrigatório. Então, nenhuma propriedade vai ter uma situação que não tenha. Caso a propriedade não tenha empregados, não se aplica. Tá? E diante disso, nós temos que observar o quê? Tudo o que nos discorre ali, a coluna da direita dessa lista de verificação, onde nos fala para buscarmos sobre o contrato de trabalho, sobre a lista os livros de registro dos empregados, os exames admissionais e demissionais, o próprio recolhimento pelo INSS, pelo FGTS, por tudo aquilo ali que foi esboçado em primeiro momento com vocês. O que se recomenda na percepção do BPA? Cada empregado deva, sim, ter uma pasta de trabalho individual, onde lá ficam, uma pasta de arquivo, onde fica registrado o registro, o documento, as cópias do documento dele, cópia de cursos, enfim, ele tem que ter a pasta ali para ter o empregador
ter o conhecimento, ter acesso a essa documentação, bem como num futuro esse empregado venha precisar e possa tê-lo perdido ao tempo, mas lembra-se que naquela propriedade tinha esse zelo, esse cuidado, então ele possa procurar esses documentos. E as observações são feitas dessa forma, questionando os livros, questionando os registros e até mesmo em entrevistas com os próprios empregados na propriedade. Já o próximo item, na lista de verificação, um item que nós temos que ter muito cuidado também e que a lei fala que é obrigatório e devemos ter, é a questão da mão de obra escrava. Quando nos remetemos à questão da mão de obra escravo, o item 312, não existe trabalho forçado análogo à escravidão ou em condições degradantes de trabalho. Nós vemos assim que nos remete à questão do trabalho escravo. Trabalho escravo o que é? É aquelas pessoas que estão trabalhando numa propriedade de forma pejorativa, não podem sair da propriedade, ou seja, aquela modalidade como a gente vê nos tempos feudais, nos tempos da antiguidade, o tempo da escravidão. Isso não é admissível pela sociedade hoje. E quando se fala em trabalho escravo, ou análogo à escravidão seria o quê? Em situações degradantes, de aposentos, de alimentação, de fornecimento de salário através de alimentação ou vestimento, da impossibilidade de ter acesso à saúde, enfim, é um análogo à escravidão. Isso também a lei incrimina e a pessoa é responsabilizada. Dentro do BPA se preocupa por ser um item altamente aplicável, e obrigatório. Obrigatório porque está na lei, está na questão da sociedade, socialmente justo, quando se comenta, é nesse sentido que devemos ter o cuidado. Tá? E todos os elementos de verificação devem ser constados, inclusive quando se trabalhar nessa propriedade, junto ao site do Ministério do Trabalho e Emprego, se buscar lá, se de repente aquele proprietário, o CPF dele, o nome dele, ou a propriedade em si, não faz parte daquela lista negra que nós chamamos do Ministério do Trabalho e Emprego. Então devemos ter sim esse cuidado e essa obrigação por ser socialmente justo, a forma adequada para o trabalhador, porque ele é o maior parceiro, é ele que ajuda a desenvolver, é ele que ajuda a trazer os resultados para a propriedade como um todo. Outro tópico que temos de altíssima importância, junto ao boas práticas na lista de verificação da gestão de recursos humanos, é o trabalho infantil. Além do trabalho escravo, que é pejorativo, o trabalho infantil também é muito preocupante. Ele é aplicável e obrigatório. Então nós temos que ter o cuidado numa propriedade onde as crianças participam do trabalho, onde é facultado trabalhos a eles sem remuneração. Enfim, nós temos que observar de todas as modalidades possíveis se existe alguma situação na propriedade dessa forma. Não de forma a estar incriminando a propriedade ou o proprietário, porque muitas das vezes o erro pode partir dos pais dessa criança, em permitir que eles trabalhem no campo, auxiliando ou trabalhem dentro de locais perigosos. Sim, essa correção deva ser feita não propriamente com as crianças, a título informativo apenas para eles, mas a correção feita com os gestores, pois são eles os principais responsáveis. E a preocupação é devida ao produtor rural, para que isso não aconteça, que amanhã ele não possa ser incriminado ou penalizado por esse fato. Então nós temos que ver que a própria lei nos determina que criança, que é proibido a prestação de serviço de trabalhadores menores de idade, de 14 a 16 anos, tá? Apenas na condição de aprendiz. Acima de 16 anos, ele é aceitável trabalhar, mas não em trabalhos perigosos, tá? Ou insalubres, e nem noturnos. Então a legislação nos dá essa permissão e nós temos que fazer uso do que elas nos determina, certo? Na sequência, ainda dentro do gestão de recursos humanos, nós temos assim a obrigação pela saúde. Nós temos que, produtor rural, ele tem que ter esse cuidado, esse zelo na questão da higiene e da saúde dos trabalhadores. Não só a sua própria, em demonstrativo,
para que sirva de exemplo na propriedade aos trabalhadores lá, mas sim dar a condição de acesso ao conhecimento pela saúde e pela higiene. É um item aplicável e um item obrigatório. Aí me pergunto, mas o que eu tenho a ver com a saúde dos trabalhadores? Lembro-se lá atrás que eu citei que uma das diretrizes é a rentabilidade da fazenda. E a rentabilidade se faz através do quê? Um trabalhador com saúde, bem higienizado, seus ambientes, seus filhos, seus familiares, bem alimentado. Qual a finalidade, qual o objetivo fim dessa situação? É um trabalho consciente, um trabalho satisfeito, um trabalho com qualidade, um trabalho com responsabilidade e tudo isso, num contexto final, um trabalho que traz rendimento para a propriedade. Enfim, termos um trabalhador adoecido por falta de conhecimento de noções básicas de saúde e de higiene, hoje, no pleno século XXI, é pecaminoso. Sim, o produtor, o empreendedor rural, ele tem por essa obrigação de assistir toda essa questão, trazer cursos, ensinar como fazer, se não tem a condição de trazer um curso dos parceiros que possam fornecer os cursos aos sindicatos rurais, às federações, mas o próprio produtor rural, que detém um conhecimento maior que o trabalhador em si, ele consegue incutir isso na propriedade, pegar seus trabalhadores, falar da questão da higiene com as crianças, porque isso tudo inibe os perigos, inibe tudo aquilo que possa trazer de malefício para as famílias, né? E já nesse tópico, então, no 321, os trabalhadores rurais, os trabalhadores e suas famílias recebem orientação de acesso às noções de saúde, de higiene. Então nós temos que observar, por isso, os cursos ministrados na propriedade, enfim, nós temos que ter toda essa questão. E facilitado, inclusive, pelos empregadores rurais, pelos produtores, o acesso dessa família à saúde pública preventiva. Isso não traz ônus para a propriedade, não traz ônus para a família, só traz o quê? Traz benefício. É aquilo que eu falei, a sociedade, a família estando satisfeita, o objetivo fim da propriedade, que é a lucratividade, com aquilo que produz, com segurança, alcança com muita tranquilidade. Então devemos ter esse cuidado na saúde e na higiene. Ainda em relação aos exames, como foi falado anteriormente, pela obrigação dos exames médicos, admissionais, periódicos e demissionais, isso está na lei. É aplicável a toda relação de emprego, trabalho, empregado, empregador, e é obrigatório. Quando falamos dos exames admissionais, nós temos lá, como já expressei anteriormente, a condição como o trabalhador entrou, os periódicos, como que está no decorrer do tempo dele de trabalho e nas demissões, os exames demissional. E para tudo isso, dentro dessa pasta de arquivo de documentos de cada trabalhador, peçam uma cópia desse documento. O original é do trabalhador, mas tenham sempre no arquivo dele, porque traz a condição de atendimento ao trabalhador, como traz a condição de atendimento a toda necessidade que se fizer pelo registro da relação de emprego e trabalho para o produtor rural, ou seja, para o empregador ou o patrão, como costumam dizer. Então, dentro desse tópico, existem as recomendações na coluna da direita, onde deve ser observado alguns exemplos ou algo mais que consigo verificar e anotar em relação a essa questão. Então, isso é necessário que se faça esses atendimentos. Ainda dentro da saúde e na gestão humana, na saúde e higiene, nós temos o item 323, se existem indicações de que a água fornecida aos trabalhadores é potável e mantida em condições higiênicas. É um item aplicável e obrigatório. Diante disso, nós temos que verificar, pela obrigação da propriedade fornecer isso, ao mínimo uma água potável. Existem propriedades que a gente conhece que fazem com que os trabalhadores tenham acesso apenas a um córrego de água
coisa que não deveria, porque estaria infringindo o próprio meio ambiente, como vocês já viram em aulas posteriores, mas sim pela necessidade de se ter uma água potável, uma água filtrada, através da saúde e higiene, se ensinar a filtrar uma água ou ferver uma água por via das dúvidas. Enfim, a própria lei determina como obrigatório. E nada melhor do que o próprio BPA se preocupar com essa questão também, de levar, é o mínimo necessário, não é difícil para o empreendedor rural ou para a propriedade rural oferecer esse produto de forma satisfatória. Dentro ainda da gestão dos recursos humanos, quando nós falamos em questão de cantinas, refeitórios, abrigos, as dependências onde é recolhidos os trabalhadores que não em família, ou até as próprias moradias, então nós temos que ver, é um item que é obrigatório pela lei. Nós vemos na mídia aí, quando se fala em trabalho escravo, em trabalho em carvoaria, em propriedade, onde os trabalhadores moram dentro de um barraco, dormem com colchão no chão, quer dizer, está sujeito a tudo, muita sujeira, certo? Nós temos que ter essa obrigação. Então, quando a propriedade é um item que ele só se torna aplicável se essa propriedade tiver a condição de trabalhadores que lá estejam, quando moradia para famílias e quando alojamento para trabalhadores avulsos. Além, existindo os trabalhadores avulsos, né, o refeitório limpo, adequado, como as próprias normas exigem, e se nós somos higiênicos dentro do nosso lar, que transcendemos isso também para os trabalhadores. E através da saúde pública, através dos cursos, através das indicações feitas pelos produtores, que levem também a consciência dos trabalhadores pela preservação desses espaços. Enfim, isso é um benefício dirigido a eles, né? E que seja respeitado. Tudo isso para revertermos aquela situação do que a mídia vê como se lá existissem trabalhos escravos, como se existissem alojamentos péssimos, e é uma coisa fácil que o produtor, o empreendedor rural, a propriedade rural em si possa fazer para respeitar o trabalhador. São socialmente justas, são visualizadas, as propriedades que assim o praticam, é uma demanda de mercado, vai ter seu produto muito bem colocado e acondicionado para a sociedade como um todo. Então, é o mínimo necessário que podemos requerer aos empreendedores. Ainda num outro tópico, né, que nós temos lá na questão dos alojamentos, né, no item 325, os alojamentos de solteiros, né, ou de moradia dos funcionários estão em condições adequadas de habitação. É aquela mesma situação que eu já falei anteriormente, que devemos ver sim pela qualidade das moradias, a facilidade, né, para eles, e a questão dos alojamentos adequado, porque é o mínimo necessário que podemos fazer aquele que desempenha seu trabalho, tendo ele desempenhando seu trabalho diariamente com satisfação, bem alimentado, higiênico, acesso à saúde pública, enfim, o objetivo, o fim da propriedade, que é buscar um rendimento e a lucratividade. Nós temos ainda outro tópico dentro da lista de verificações que é de alta importância. Ele é aplicável e, veja bem, a lei determina como obrigatório. A facilitação, o fornecimento de cursos profissionalizantes, o fornecimento de cursos de utilização de equipamentos, o fornecimento de curso de vacinação, a exemplo, curso de doma, todas as bases sindicais dos produtores, todos os sindicatos, eles têm esse oferecimento desses cursos sem ônus para a propriedade e sem ônus para o trabalhador, e muito menos sem ônus para o empregador. Então, por que não fazermos uso disso daqui? Isso tudo está implícito naqueles impostos que nós recolhemos. Devemos sim fazer uso. E quando se fala nessas capacitações dos trabalhadores, tá? Por ser obrigatória, nós temos que procurar, não somente na pasta de registro de documentos dos trabalhadores, que é uma obrigação que se tenha uma cópia desses documentos, desses cursos, ou dessas listas de cursos que foram feitas, porque o original pertence ao trabalhador. Isso é um documento dele pessoal. Mas sim, o empregador naquela pasta deve ter cópias. E toda essa situação deva ser verificada não somente na pasta, como eu disse, como também junto
ao próprio trabalhador rural, em entrevista com eles. Buscar na propriedade, buscar no escritório da propriedade, ou junto aos documentos que o empregador guarda, mas também ao empregado rural. E quando se fala em ter esses cursos, qual a finalidade dos cursos? Qualidade do produto final, segurança de trabalho e segurança ao empregado. E eu ainda falo mais que é segurança ao próprio empregador. Por quê? Em ocorrendo um acidente por imprudência do trabalhador, o qual possa responsabilizar o empregador, tá? Mas o empregador tem como defesa sua? Não, ele tinha obrigação, ele recebeu um curso, ele sabia como praticar esse trabalho, como praticar essas tarefas dentro da propriedade. Então vejam bem, respaldo o trabalhador e respaldo o empregador. Respaldando ambas as partes, a satisfação na relação empregado-empregador é efetiva. E a satisfação da propriedade com a rentabilidade de um produto com qualidade, seguro ao final, com rentabilidade, é a satisfação dos produtores rurais. Então, não é difícil que se proceda a isso. Obrigatório, aplicável, existe ali alguns indícios de que as pessoas possam, quem for aplicar a lista de verificação, possa estar questionando, ou algo mais ainda do que se requer ali, que é o mínimo necessário para isso. Já em questão de segurança de trabalho, nós temos que, na capacitação e treinamentos, se existe registro das demais capacitações efetuadas aos funcionários. Verificar comprovação junto aos arquivos, como eu bem falei, Essa questão ela é altamente recomendável, é aplicado nas propriedades. Na imagem ali nós temos a pasta de arquivo, onde a propriedade tem seus arquivos, e nós temos que ver ali e registrar e guardar todos os cursos e capacitações, principalmente no que nos remete à norma regulamentadora 31 do Ministério do Trabalho e Emprego. Quando fala dos EPIs, fala pelas obrigações, da saúde, da higiene, tudo que está contido nessa norma, ela é extensa, são inúmeros itens, mas o BPA se preocupa com poucos que pelo menos respalde a essencialidade da produção, ou seja, a busca por um objetivo final, que é um produto com segurança, um produto com qualidade e uma efetiva retorno de mercado para o empregador. Então vejam bem, nessa questão desse registro nós temos que também averiguar junto à propriedade. E se a propriedade não os tiver e seja detectado na propriedade que o trabalhador o tenha, se peça ao trabalhador e se peça ao empregador que tenham cópias um do outro para que isso fique registrado em documentos. Outra questão de altíssima importância que o BPA se preocupa é na educação. Ele não é aplicável, se torna aplicável apenas quando existirem crianças nessa propriedade, ele é altamente recomendável, certo? Então nós temos que verificar a existência de criança na propriedade, certo? E se eles têm a facilidade, se eles têm acesso à rede pública escolar. Quando a gente fala por que a propriedade, o proprietário deve se preocupar com os filhos do trabalhador. Existem inúmeras propriedades que a gente conhece no país como um todo, onde lá vem por sucessão, vem da época do avô, o pai está sendo o gestor, o gerente, o capataz, um dia ele se aposenta e o próprio filho, criado naquela propriedade, no contexto da linha de produção, da vontade da propriedade rural, da vontade do produtor, com todo o respeito socialmente justo, esse próprio filho amanhã, com instrução recebida, possa estar substituindo aqueles que deixam de trabalhar por aposentadoria. Então, nada melhor do que isso. E qual o custo para um empreendedor rural facilitar isso? Além dele facilitar, ele tem que promover junto à família desse trabalhador rural para que as crianças tenham acesso à escolar. Mas na minha propriedade não existe o transporte escolar. Facilite até o próximo ponto mais fácil, mais próximo. Ah, mas o próximo ponto fica muito distante. Vai à Secretaria de Educação do município, à Secretaria de Educação do Estado e requer ampliação por essa linha escolar, para que possa ser assistido.
Isso tudo é atribuído nas obrigações dos educadores, das secretarias estaduais, federais ou municipais voltadas à educação. E o custo para o empreendedor rural é nenhum, gente. Isso daí só vai trazer ganho e aprendizado para dentro da sua propriedade. Quem sabe até esses alunos não ensinam os próprios pais, como a gente se vê ao longo desse país, que nem o nome não sabe ensinar ainda. Isso tudo sim é uma questão individual de cada empreendedor rural. Com essa visão de futuro, sempre objetivando o quê? Ações socialmente justas, visto de fora da propriedade para dentro pela sociedade como um todo, e objetivando a lucratividade final da propriedade. Ainda dentro da gestão dos recursos humanos, uma outra preocupação é aplicável e nós temos como obrigatório a segurança no trabalho. Então, diante dessa questão da segurança do trabalho, nós temos que ver no tópico 341, onde nos remete-se as pessoas responsáveis pela utilização do material de primeiro socorro foram treinadas para esse fim. Nós temos que ver, pela obrigação da NR 31, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, pela obrigação da formatação desses cursos. Existe um número mínimo, onde não deva ter os responsáveis de trabalhadores, e acima de um número adequado de trabalhadores, pela obrigação, inclusive, de órgãos internos de relação de segurança no trabalho. Então, nós temos que observar. Existe a condição, existem os treinamentos, existe registro para isso. Gente, o item é obrigatório, está na NR 31, que é a maior preocupação da NR 31, a relação de segurança. E se nós temos segurança, temos pessoas formatadas para essa questão, em caso de um acidente de trabalho, em caso de uma necessidade, de uma emergência, por doença ou por acidente, nós temos pessoas lá capacitadas para os primeiros atendimentos, primeiros socorros ali naquele momento. Então é interessante, isso existe os próprios sindicatos patronais, as próprias federações, existem empresas para isso, o próprio corpo de bombeiros de cada município tem condições de fomentar um curso desse na propriedade quando o número abrangente de trabalhadores. Então basta sim a iniciativa do empreendedor, a iniciativa e a vontade individual de cada empregador para essa questão. Um tópico que nós temos muito importante dentro da propriedade, se nós falamos em questão de termos equipe responsáveis por essa questão dos acidentes de trabalho, nós temos que ter lá sim o acesso aos equipamentos de primeiros socorros. A norma regulamentadora 31 do Ministério do Trabalho e Emprego, ela não se remete especificamente quais os materiais que você tem que ter na propriedade. Enfim, cada propriedade tem um objetivo único especial. Quais os prováveis acidentes que possam ocorrer, quais as prováveis necessidades que possam ter lá de um medicamento, um atendimento ao primeiro momento. Então, com isso, se formata ao conceito de cada propriedade a necessidade por esse equipamento de primeiro socorro. Essa caixa dos primeiros socorros, onde tem as pessoas treinadas que saibam utilizar, saibam aplicar esse material, enfim, para a disponibilidade disso tudo. Nós temos como um item aplicável e obrigatório. Então nós temos que verificar a existência, né, e a validade desses produtos, tipo os remédios, os primeiros socorros, o que tem lá dentro, se está de acordo com as validades, com o que a propriedade produz. Nós temos que buscar também, sim, essa questão na segurança do trabalho. Por fim, nós temos o último tópico que podemos salientar nessa apresentação, nessa aula, tá? No que se remete à questão dos EPIs. Isso sim está na NR 31, isso sim está pela necessidade, isso sim está pela vontade individual de cada trabalhador. E o que nos respalda a questão dos EPIs, na verificação dos EPIs? Nós temos pela obrigação, dentro ainda dessa segurança, né,
se a propriedade, se são disponibilizados esses equipamentos de proteção individual, se são de acordo, adequado ao risco, né? Isso daqui tudo sem ônus para o trabalhador, conforme a NR 31. Então, todas essas verificações de altíssima importância devam ser feitas dentro da propriedade. Em primeiro lugar, qual a necessidade de um equipamento de proteção individual? Vamos pegar aquele exemplo da agricultura. Existe ali maquinário, existe pontas de ferro que podem ferir, toda aquela questão, o próprio veneno, a utilização de máscara, de vestimento próprio, na questão da pecuária, uma capa de chuva, no dia ele pode estar no campo, uma capa de chuva, uma botina, um chapéu de palha para se proteger do sol, protetor solar, enfim, todos esses são EPIs de proteção, à saúde, à segurança no trabalho. E devemos verificar como. Se são fornecidas essas luvas, botina, enfim, tudo aquilo que é tido como EPI para aquela essência, para aquele objetivo fim da propriedade. E uma das coisas muito importantes, nós temos que ter isso destacado na propriedade, que existe a utilização, destacado pela obrigação de uso do EPI. Não basta apenas que o empregador ele entregue o EPI para o trabalhador sem instruí-lo como usar. Há sim a necessidade que ocorra a instrução, ocorra o registro da entrega. E nesse registro da entrega, onde vai estar lá, firmado quais os equipamentos fornecidos ao trabalhador, qual a obrigação dele utilizar, e pelo recebimento da instrução de uso e pelo recebimento do equipamento, o trabalhador vai estar anuindo, vai estar assinando esse documento que fará parte integrante dessa pasta do trabalhador. Não só traz segurança para o empregador na relação de trabalho, como também traz segurança para o próprio trabalhador. Em caso de um acidente, mesmo utilizando o EPI, ele vai estar respaldado perante a Previdência Social, ele vai estar respaldado perante o que possa vir a cometer de forma pejorativa a sua saúde, tá? E ao empregador, ele vai estar acobertado, desde que ele o faça utilizar e exija. Existem muitos empregadores que falam, mas eu dou isso, aquilo, não consigo fazer com que ele use. Obrigue-o, está no documento, faça uma advertência por escrito para ele, até que esse momento ele se conscientize. Agora, o principal de tudo isso não é só a forma penalizadora ou a forma punitiva junto ao trabalhador, mas sim a forma de conscientizá-lo pela necessidade. Senhores, eu vejo como o cumprimento da função social, no que se remete à gerência dos recursos humanos dentro da propriedade, como altamente, socialmente justa. Quando eu falei por diversas vezes que esses trabalhadores envolvidos na linha de produção da propriedade, se eles têm saúde, se eles têm acesso à saúde pública, se eles têm a família satisfeita, se eles têm uma questão de qualidade de alimentação, qualidade de moradia, eles têm pela obrigação o objetivo fim da propriedade. Sim, que é o objetivo que vai trazer a satisfação da relação trabalho e emprego, a relação empregado-empregador, a relação da família e o objetivo fim da propriedade, que é a rentabilidade. Espero que, no mínimo desses conceitos, possam ser dirigidas às propriedades, possam ser levado ao conhecimento não somente dos empregadores que são responsáveis direto pela propriedade, mas sim aos trabalhadores que são responsáveis de forma indireta e que fazem esse círculo produtivo nessa situação. Agradeço a todos e um ótimo curso para vocês.